Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Carlos, da disciplina de Análise e Modelagem de Sistemas. Na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre documentação de software. Quais são os objetivos dessa aula? Nós vamos descrever o tipo de documentação que deve ser produzido no desenvolvimento de software e também eu quero passar algumas dicas para vocês sobre estilos de escrita desse documento. Alguns dos tópicos, então, que nós vamos abordar na aula de hoje: classificação de documentos, qualidade de documentos e preparação de documentos. Qual que é o contexto, né? Então, qualquer software ele deve ter uma quantidade razoável de documentação. Esses documentos podem ser documentos de trabalho, né? Ou também podem ser manuais de usuário produzidos profissionalmente. Em geral, a maioria dos documentos, né, relacionados a um software, ele é produzido por engenheiros de software, tá? Ou profissionais que trabalham diretamente no desenvolvimento desse software. Uma parte considerável dos custos de um projeto pode ser gasta em documentação. Então, percebam que existe um gasto muito grande, né, no que diz respeito a software, a sistema, relacionado a toda essa documentação, né? Vocês vão verificar na aula de hoje que a documentação de software vai muito além de um manual de usuário, né? Então, a gente costuma sempre associar a documentação de software com um manual do sistema, um manual do usuário. E, na verdade, a documentação vai muito além disso. Então, quais são os usos que podem ser realizados com essa documentação que é produzida desse software? Então, toda essa documentação ela serve como forma de comunicação entre os membros de um grupo de desenvolvimento. Então, imagina que vocês estão desenvolvendo um software grande, tá? E existem vários desenvolvedores, vários programadores trabalhando em diferentes partes desse software. Então, e imagine que esse software ele é integrado, todas essas partes são integradas. Então, uma das formas que se tem de haver comunicação entre esses diferentes membros da equipe é por meio de documentação. Tá? Então, a documentação acaba sendo uma forma muito eficiente de comunicação, né, sobre tudo aquilo que está sendo desenvolvido nessas diferentes partes de um software, né, que de alguma forma, porventura, sejam integrados. A documentação também serve como informações para as pessoas que vão fazer a manutenção do sistema. Então percebam que um software bem documentado ele facilita o papel do programador, né, que vai fazer essa manutenção desse sistema no futuro, né? Então é muito importante você ter um software bem documentado, isso facilita o trabalho desses profissionais, né? Informações para a gerência de modo a ajudar a planejar, fazer orçamento e cronogramas, então a documentação serve para isso também. E também para ensinar os usuários como utilizar como utilizar e administrar o sistema, né? E entra aquela questão do manual do usuário, né? Então percebam que toda a documentação que abrange um software ele serve para todos esses diferentes níveis, né, de pessoas que vão estar de alguma forma, né, direto ou indiretamente trabalhando com esse software. Então, quais são os tipos de documentação? A gente tem basicamente dois tipos. A gente tem a documentação do processo, né, que é produzida para que o processo de desenvolvimento do software seja administrável. E também registram os processos de desenvolvimento e manutenção do software. E um outro tipo de documentação que a gente tem é a documentação do produto, que descreve o software que está sendo desenvolvido, né? Esse tipo de documentação é muito utilizada depois que o sistema é implementado, né? Mas é essencial também para a administração do processo de desenvolvimento. Vamos falar então de cada um desses tipos de documentação, né? Vamos começar falando sobre a documentação do processo. Então, a documentação do processo ele tem categorias, né? Então, por exemplo,
documentação de processo, a gente tem a categoria de planos, estimativas e cronogramas, né, que são produzidos pelos gerentes e usados para prever o controle do processo. A gente tem a categoria de relatórios, que descreve os recursos, né, que foram utilizados durante o desenvolvimento do software. E a categoria de padrões, né, que estabelece como o processo deve ser implementado, né, ou seja, podem ser organizacionais, nacionais ou internacionais. Ainda na documentação do processo, a gente tem também a categoria de memorandos, comunicações e mensagens eletrônicas, que tem por objetivo registrar as comunicações entre os gerentes e os engenheiros de software. E os documentos técnicos de trabalho, né, que registram as ideias e pensamentos dos engenheiros de software, as estratégias de implementação, problemas que já foram identificados e também especificam os motivos, né, as razões para algumas decisões do projeto. Com relação à documentação do produto, né, então a documentação do produto ele descreve o software que está sendo implementado, que está sendo produzido. Essa documentação ela tem vida longa, né, e deve estar sempre atualizada, né, em relação ao código. E a documentação do produto basicamente se subdivide em duas, né, que é a documentação do usuário e a documentação de sistema. Então, a documentação do usuário tem que levar em conta diversos tipos de usuários. Então, por exemplo, a gente pode ter usuários finais, né, que são aqueles que vão usar o software para resolver determinado problema, para fazer uma tarefa, né? E esse tipo de usuário, né, o documento de usuário para esse tipo de usuário final, você tem que tentar não colocar muita informação técnica, detalhes técnicos ou administrativos, né? Tem que ser um tipo de documentação voltado para esse usuário, voltado para a tarefa desse usuário, né? Que facilite o desenvolvimento dessa tarefa que ele pretende fazer. E também a gente tem a documentação do usuário que é o usuário de administração do sistema, né? Ou seja, os administradores do sistema, que são responsáveis por administrar o software, ou operadores, gerentes de rede, etc. Então, obviamente, esse tipo de documentação para esse tipo de usuário é uma documentação mais técnica, mais detalhada, né? Que são informações do software que vão auxiliar, né, a gerenciar a rede relacionada ao software, obviamente. Então, é um tipo de documento mais técnico, né, que tem mais informações. Documentação do usuário, então, a descrição funcional do sistema, ou seja, na documentação do usuário, você tem que ter os requisitos gerais para o sistema funcionar, os serviços que são fornecidos por ele, pelo software, né? A documentação do usuário também tem que ter um manual de introdução que apresenta uma introdução informal do sistema, tá? E descreve como esse sistema deve ser utilizado, né? Como é o uso normal desse sistema. E também o manual de introdução ele tem que explicar como começar a usar o sistema e como os usuários podem utilizar as facilidades oferecidas por esse software. Ainda na documentação de usuário, a gente tem o manual de referência. Nesse manual de referência, a gente tem informações concisas, né, das principais funções do sistema e como utilizar. Concisa no sentido de que você não vai colocar muita informação, as informações são mais resumidas, né, e das principais funções e como utilizar essas funções. Esse manual de referência ele fornece uma lista das mensagens de erros mais comuns e descreve como o usuário tem que reagir, como ele tem que agir caso ocorra esse determinado erro também. Ele deve ser completo e técnicas de descrição formal podem ser utilizadas, né? Então, o manual de referência ele tem que ser o mais completo possível. Então, por exemplo, fornece uma lista de mensagens de erro comuns, né? Tem que ser o mais completo possível nesse sentido. A documentação do usuário também tem que ter um documento da instalação, né? Que descreve como instalar o sistema, um passo a passo, né? E especifica também a plataforma mínima necessária para a instalação desse software. Com relação ao manual do administrador de sistema, né, as informações têm que ser relevantes para uma boa administração do sistema. Lembram que
que são informações mais técnicas, né, diferente daquele manual do usuário final, né, que tem que ser algo mais voltado para a tarefa que o usuário vai desempenhar. Já o manual do administrador de sistema ele tem que ser mais completo, né? E também na documentação do usuário também tem ajuda online. Então é interessante que o sistema ele tem esse recurso de ajuda online ali referente à documentação. Então nessa figura aqui eu coloquei para vocês uma síntese de todos os documentos que a gente abordou nos slides anteriores, né? Então, perceba, né, avaliadores de sistemas, você tem a descrição do serviço, descrição funcional, administradores do sistema, você tem como instalar o sistema e documento de instalação. Usuários novos, você tem um manual de introdução, né, o começando, né, com as principais funcionalidades do sistema e como executá-las. Então, aqui a gente tem um resumo de tudo aquilo que a gente falou nos slides anteriores. Sobre a documentação do sistema, então. A documentação do sistema tem por objetivo descrever a implementação do sistema desde a especificação dos requisitos até plano de testes. É importante que a documentação do sistema seja estruturada com overviews. O que são overviews? São resumos, são uma breve descrição ou uma visão geral sem grandes detalhes, né? Então, essa implementação do sistema, né, tem que ser resumida, tá? Não pode perder muito tempo escrevendo muito sobre isso, tem que ser mais conciso, né, mais resumido, né, tem que ser um overview. E nesse overview, né, você tem que levar em conta o que? Especificações mais detalhadas e formais de cada aspecto do sistema, mas essa overview, né, tem que ser bem breve, tem que ser bem objetiva, né? Mais uma visão geral mesmo, tá? Infelizmente, a manutenção da documentação atualizada é frequentemente negligenciada. Então, por isso que a gente tem muito problema de retrabalho e manutenção de sistemas, porque boa parte da documentação, principalmente com correções dos sistemas, são deixadas de lado, né? Tem sistemas que são realizadas N correções ao longo do tempo e essas correções não são documentadas, né? Então, na verdade, você acaba perdendo a linha do tempo, né, daquilo que foi feito, daquilo que foi mantenido ou alterado no código-fonte. Então, esse tipo de documentação, de manutenção do sistema, ela é muito importante e geralmente é deixada de lado, tá? Ainda sobre a documentação do sistema, né? Ele tem que ter o documento de requisitos, né? Que foi proveniente lá da análise de requisitos que a gente já trabalhou, a gente já viu. A descrição da arquitetura do sistema, a descrição da arquitetura de cada um dos programas, se esse sistema é constituído por vários programas, né? Vários módulos. Ele tem que ter uma listagem do código-fonte dos programas. Documentos de validação descrevendo como cada programa foi validado e as informações que se relacionam com os requisitos. E além disso, a documentação de sistema também tem que ter um guia de manutenção. O que é o guia de manutenção? Os problemas que já foram identificados e partes dos sistemas que são dependentes do hardware ou software utilizados. Então, documentação de sistema também tem que ter esse guia de manutenção. A documentação do código, então, pode ser extremamente útil para facilitar o entendimento dos programas. Já falei para vocês que é uma boa prática você documentar o seu código, né? Você vai facilitar o seu trabalho futuramente se você tiver que fazer algum tipo de manutenção, ou também facilitar o trabalho de pessoas, né, que futuramente vão dar manutenção no seu código. Tá? Algumas dicas importantes com relação à documentação de código. Então, escolha de nomes, né? Organização visual e comentários. Eu vou falar brevemente nos próximos slides de cada uma dessas dicas relacionadas à documentação do código. Então, escolha de nomes. Os nomes das variáveis, por exemplo, né, ou das funções, devem ser significativos, né, em relação ao que eles representam. Os identificadores maiores melhoram a compreensão dos programas, mesmo em programas pequenos.
Identificadores grandes demais dificultam a digitação e podem se tornar uma fonte de erros. Então, por exemplo, escolha de nomes. Procurem colocar nomes significativos, que não sejam nem muito pequenos e nem muito grandes. Essa é a grande dica. Por exemplo, você vai colocar um nome de uma variável descrição, e aí você vai colocar só desk ou D, né? Não é um nome significativo, né? Você colocar só uma letra uma variável, um nome de uma variável, você coloca só uma letra. Isso não é um nome significativo, né? Você colocar um nome muito grande também não é interessante, né? Ou um nome muito pequeno também não é. Então a grande dica é quando você vai escolher nomes de variáveis ou nomes de funções, que você escolha nomes que sejam significativos, que tragam significado para quem for verificar o seu código, tá? Sempre tentando não colocar nomes muito grandes, porém nomes muito pequenos também não são interessantes, tá? Com relação à organização visual, a maneira como o código aparece na tela do computador ou em uma listagem, né? Então, os padrões de boa codificação mais aceitos incluem um único comando por linha, o espacejamento entre os componentes dos comandos, a indentação. Então, a gente já falou isso em aula, né? Por exemplo, você fazer um código indentado lá com é muito importante, facilita o entendimento do código, um código por linha, né? Então, tudo isso é muito importante para o entendimento do código do seu software. E os comentários, né? Os comentários devem ser usados para explicar o que o software faz, ao invés de como ele faz, né? Então, duas formas de comentários são muito comuns, que é o comentário em forma de prólogo, que é um introdutório, né, explicando, é um texto, um breve texto ali explicativo, e comentários funcionais. O que é importante aqui, ó? O importante quando você vai fazer um comentário do teu código, não é você escrever um texto, né? Sobre o que aquele software, aquele bloco de comandos está fazendo. E sim como ele faz, né? Você não precisa comentar todo o teu código, você tem que comentar aquelas partes principais, aquelas partes que realmente necessitem de um entendimento melhor, né? Então, é isso que é comentar o código, fazer comentários, né? Você não precisa comentar, obviamente, todo o seu código, mas você tem que fazer comentários breves e comentários que vão facilitar o entendimento daquele bloco de código do teu software. Comentários em forma de prólogo, né? Aparece no início de cada módulo, né? O que é o prólogo? Você faz lá um comentário no início, né? Do teu código lá. E qual que é o formato desse comentário inicial que você faz no seu código? A declaração de propósitos, né? Para que serve aquele módulo, né? Aquele código. Descrição da interface com outros módulos, ou seja, se tem alguma interação com outros módulos, você coloca ali, né? E uma pequena descrição dos dados, né? Variáveis, limitações do uso ou quaisquer outras informações que sejam importantes para aquele módulo, né? Para aquele código principal daquele módulo do software. Outro tipo de comentário que também é bastante utilizado é o histórico do desenvolvimento, né? Aí no histórico, por exemplo, você pode colocar no início de cada código, você colocar o nome do autor, a data daquele código, né? E se teve modificações, né? Quais foram as modificações que foram realizadas, né? O nome do revisor, a data da alteração, o que alterou, né? Então isso aí é bastante importante ter também no início de cada bloco de código, né? Cada módulo importante do sistema, né? O início do programa, você ter lá esse tipo de comentário. Comentários funcionais, né? Encontram-se embutidos no código-fonte, descreve funções de processamento. Bons comentários, então, descrevem blocos de código ao invés de comentar cada uma das linhas. Então, essa aí é uma outra dica, né? Você não precisa ficar comentando, como eu já tinha dito, cada linha de código, mas você comenta um bloco de código. Por exemplo, você tem um código lá do teu software que é o código, é o bloco de inserção. Você coloca um comentário, esse bloco faz a inserção assim, assim, assado, né? Etc.
Você não precisa comentar linha por linha. Você pode pegar um bloco de código e dizer, ó, esse bloco faz isso, aquele bloco faz aquilo. Então é uma boa prática também. Usam linhas em branco e indentação para que o texto dos comentários seja facilmente identificado. Então você pode, nesses casos, desses blocos, quando você fazer o comentário, você deixar uma linha em branco. Isso facilita a visualização do código. Tá? Qualidade dos documentos. A qualidade da documentação é tão importante quanto a qualidade do código. A maioria das empresas ainda não dá a necessária atenção à documentação, né, visando a produção de documentos bem escritos. A maioria dos documentos de sistemas reais são mal escritos, difíceis de entender, incompletos, desatualizados. Então percebam que é muito importante você atentar com relação à qualidade da escrita do documento, porque ele vai facilitar o entendimento de outras pessoas, de outros profissionais, né, colegas nossos. Então, você tem que se preocupar em escrever bem o texto, que o texto seja de fácil entendimento, que seja completo, ou seja, que tenha todas as informações, e principalmente que esse documento esteja atualizado. Aspectos importantes para conseguir bons documentos incluem planejamento dos documentos, a existência de padrões a serem seguidos, procedimentos de garantia de qualidade. Então, essas são dicas, né, para que se tenham documentos de software de melhor qualidade. Com relação ao padrão de processo de documentação, né, então, empresas de desenvolvimento de software procuram usar ferramentas para facilitar a documentação de software, né, e também procedimentos de qualidade. Porém, né, essas ferramentas, esses procedimentos, né, eles têm que ser suficientemente flexíveis para lidar com todos os tipos de documentos, né, e não é necessário para documentação informal, tá? Só para documentação formal do software. Alguns tipos de padrão de documentação, né, que se aplicam a todos os documentos do projeto: identificação, estrutura, apresentação, indicação de mudanças, né? E uma outra dica é que é interessante que cada empresa tenha um estilo uniforme, né? Ou seja, o que quer dizer isso? Vamos supor que você trabalha numa empresa de desenvolvimento, né, de programação. Que todos aqueles profissionais que trabalham nessa empresa têm uma padronização, um estilo, né, que todos documentem o software de uma mesma forma, de um mesmo padrão. Isso é muito importante. Com relação ao estilo da escrita, né, padrões e revisões não são suficientes. O estilo do escritor é fundamental para a qualidade do documento. Então, algumas dicas para se desenvolver, para se escrever, para se redigir documentos de software: correção gramatical, sentenças e parágrafos curtos, texto conciso, preciso, né? E que você faça esse texto em seções, subseções, listas que acabam facilitando o entendimento desse documento. Algumas referências que eu utilizei para montar essa aula de vocês sobre documentação de software: então, os livros textos da disciplina do Ian Somerville e do Roger Pressman, né, estão disponíveis no Siga para vocês poderem fazer mais consultas. Acredito que era isso que eu tinha para passar para vocês na aula de hoje. Quaisquer dúvidas, estou à disposição de vocês no fórum da disciplina, nos encontros ao vivo e também por meio do e-mail institucional. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre documentação de software. Um abraço e até a próxima.